Olá, eu sou Joelma, do canal Dani Fofurinhas, Pintura em Tecido, e vamos continuar a nossa pintura. Os pincéis que eu vou usar é o da referência 421 da Condor, esse aqui é o número 8, de cabo vinho, e usar o número 6, da mesma referência, 421 cabo vinho. As cores que nós vamos usar vai ser rosa escuro, vermelho carmim, rosa escuro, vermelho carmim, vinho e púrpura. E nós vamos começar aqui com o púrpura. Pelo miolinho aqui. E a gente vai dando batidinhas aqui. E agora aqui a gente faz esse movimento aqui de rodando o pincel. Agora com o vermelho carmim, a gente vem deste lado aqui. Aqui eu dei uma marcação no meio da peça, porque metade, nós vamos dividir essa rosa no meio. Uma parte mais clara deste lado e uma parte mais escura deste. E agora com o rosa escuro. Só preenchendo aqui. E agora aqui a gente faz uma matização das cores. Aí no vídeo tá parecendo vermelho, tá, gente? Mas não é vermelho, não. É as cores que eu falei. Agora, com um pouquinho de vinho, a gente vai dar umas batidinhas aqui no centro. É só pontinha de pincel. Você vai sujar só a ponta do pincel de um lado e vem colocar as batidinhas, dar as batidinhas. E agora aqui preencher este lado todo com o rosa. Rosa escuro. Ali eu já peguei um pouquinho do vermelho carmim, pra gente já ir fazendo deste lado. Essa divisão aqui, enquanto a tinta está úmida. E aqui você vai rodando assim o pincel, ó, vai dando a divisão, mesclando as cores. Aí a gente lava o pincel, porque ele está sujo com as outras cores. E vamos preencher o lado de cá agora todo com o vermelho carmim. Agora para a sombra, a gente vai usar o vermelho deste lado. Eu acho que o vermelho ficou muito bom, não. Vamos usar o vermelho carmim para a sombra.
assim embaixo de cada pétala. Agora essa daqui, você vem fazendo a sombra. Você vem seguindo, ó, essa pétala aqui, ela vem até aqui. Então, você faz sombra deste lado aqui, ó. E matize as cores. Aqui ela tem uma dobra. Então, você vem nessa dobra, faz a sombra aqui pelo lado de dentro. Matiza as cores ali. E depois, embaixo da dobra também, ó. Que essa pétala, ela continua pra cá. E agora, deste lado aqui, a gente vai fazer a sombra com o vinho, porque é mais escuro. Seguindo o mesmo movimento, é a sombra embaixo das pétalas. Se é bom você ficar com um risco do lado, para que você não se perca no movimento, nas pétalas, para você saber em aonde está cada pétala. Aqui ela tem como se fosse um morrinho aqui. Embaixo aqui deste bigode, que eu chamo bigode, tá, gente? Mas é a parte principal, é a pétala central. E aqui a gente pode carregar um pouquinho mais de vinho, tá vendo? Aí depois, daqui assim, você segue para as pétalas. Aqui você vem e segue as pétalas. Essa daqui também para cá. E essa daqui, ela faz uma dobra aqui, ó, para dentro. Uma dobra não. Uma curva dela aqui, ó, pro meio da rosa. E aqui deste lado eu esqueci da sombra aqui. Agora com o pincel menor, um pincel que eu pensei que não ia usar, porque eu esqueci das pétalas do centro, mas é o pincel número 2 da mesma referência, 421, Cabo Vinho da Condo. Que a gente vem fazendo essas pétalas aqui do centro, a sombra delas. Sempre pouquinha tinta no pincel, numa pontinha só, que você só vai mergulhar aqui a pontinha do pincel lá dentro da tinta. Você pega, vem com o pincel de lado, assim, e mergulha ali dentro, ó. Só a pontinha dele que vai sujar. E aí, você vem com a ponta que está suja, atrás do risco, e você faz um risquinho.
em cima aqui do bigode. Porque esta parte aqui, ela dobra pra cá. E com o pincel ainda sujo do vinho, a gente vem pro lado de cá para fazer a mesma coisa aqui. Tem algumas dobras, igual nessa daqui, que precisa ser escurecida um pouco mais. E a gente vai reforçando um pouquinho o vinho aqui desse lado. Reforçando a sombra deste lado com o vinho. E agora, para cortar a rosa, vamos usar o rosa bebê. Se precisar, depois a gente coloca branco também. Metade do pincel sujo de tinta. Metade do pincel sujo de tinta. Vamos começar aqui por baixo. E a gente vem matizando as cores. Só seguir o risco para lá para cá e matize as cores. E para cá só a sujeira do pincel. Porque, afinal de contas, esse lado aqui está mais escuro. Comece aqui do centro. Coloque a tinta ali e venha matizando as cores. Aqui nesse meio, para dar a impressão que tem uma dobra, só que ali vocês estão vendo que minha tinta ali já secou, né? Então eu venho com um pouquinho do rosa e coloco. E agora eu consigo matizar melhor as cores. Pincel número 4. Pincel número 4. Referência a mesma, 421 da Condo, sujo só a metade do pincel. Vamos aqui fazer aqui a primeira dobra. Aqui você segue o risco com a metade do pincel sujo para cima e a outra metade limpo do outro lado. Ela também tem uma pequena dobrinha aqui em cima. Que é o mesmo movimento, mesmo pincel sujo, de um lado só. Meio de ladinho. Ela começa aqui do centro.
E aqui você segue o risco, dando uma curva nele, dando um movimento. E um pouquinho ali do rosa bebê na ponta ali em cima. Só colocando a tinta e matizando. Seguindo o risco. E uma coisa que eu ia falar para vocês também, gente, é que esse risco aqui, você vai encontrar ele também no meu blog, tá? Às vezes você não tem Facebook, ou sei lá. Às vezes você não tem Facebook, não quer Facebook, então vou colocar ele lá no meu blog também, tá? Vou colocar no Facebook, lá no meu grupo, Dani Fofurinhas, Pinturas e Artesanatos, onde você pode colocar as suas coisas lá também. E vou colocar no blog. E vou colocar a foto colorida também lá. Ali um pouquinho só do branco, ó, seguindo o risco, não tem segredo, nada de coisa difícil. Seguindo o risco aqui do morrinho, um lado do pincel sujo de tinta, o outro não, como foi feito na dobra. Aqui também. Aqui tem um outro morrinho aqui embaixo. E aqui você segue este risco do centro. Matize as cores. Aqui tem um outro morrinho, que é uma pétalazinha cheia de é uma pétalazinha aqui cheia de morrinhos, ó, você apoia ali, segue o risco, primeiro deixa eu pegar a tinta. Apoia aqui, ó, segue o risco, um morrinho, dois morrinhos, sempre com o pincel sujo, só metade de tinta. E aqui a gente suja a metade. Vamos apoiar aqui em cima nessa pétala com a tinta. Vocês estão vendo, a tinta tá pra cá. Eu virei o pincel, ó. Virei pra cá. Apoiei ali. Aí eu venho seguindo o risco. E aqui eu viro o pincel, ó.
Porque eu tenho que tomar cuidado com o risco de cima, para não sujar. Deste lado aqui a mesma coisa, eu pego a tinta lá dentro, viro o pincel, ele tá assim, eu viro o pincel, apoio ele em cima e venho puxando para dentro. E aqui eu faço assim, como se fosse uma vírgula de um lado para o outro. E ali mais uma. Sempre com o pincel sujo a metade. Mas você comece de fora, de baixo para cima, tá? Vou até começar daqui. Segue o risco para lá, matize as cores, ó. Vem aqui para cima, faz o quebradinho aqui da rosa, sobe com ele e vem para cá. A tinta secou, né? Então você vem e pega um pouquinho do vermelho carmim e vamos aqui matizar as cores. Vocês estão olhando ali, talvez estão vendo assim que tá tipo um pink, sei lá, uma cor bem chamativa. Não está, tá? É porque minha câmera, eu acho que ela é meio daltônica, ou sei lá, mas fica meio estranho. Aqui você vai começar do centro e vem puxando para a lateral. Um pouquinho da tinta de novo, do vermelho carmim, porque é a base que usamos deste lado foi vermelho carmim. Um pincel um pouquinho mais macio, porque aquele lá estava meio durinho e estava me dando problemas, tá, gente? Uma dica que eu dou para vocês, quando vocês comprarem esses pincéis, vocês lavem ele com sabão, tá? Mas assim, do lado macio da bucha, para poder tirar a goma que ele vem, e depois vocês coloquem de molho no amaciante, tá? Eu costumo fazer assim, para poder o pincel ficar macio. Aquele que eu estava usando, eu acho que não ficou muito tempo no amaciante, não. Ele ficou meio duro.
Metade do pincel sujo de tinta. Um pouquinho do vermelho carmim. Metade do pincel sujo de tinta. E agora aqui a gente matiza um pouquinho as cores, ó, movimento para cima e para baixo. Lavamos o pincel. A gente suja metade dele de tinta, vamos apoiar aqui e seguir aqui para o centro, para este miolinho. Aqui tem um morrinho também. E aqui tem esta dobra, que você vai fazer desse jeito aqui, ó. Você vai sujar só uma pontinha, apoia, ó, e vem fazendo assim, ó, esse movimentozinho aqui de leque de bordadinho, assim. Eu não sei muito bem o nome desse movimento. Você vai fazendo assim, como se fossem umas ondinhas. Até ali. Aí depois daqui, você vai apoiar em cima e vai puxar para baixo. Um pouquinho do vermelho carmim. A gente vai colocar ali. Para matizar um pouco essas cores. E um pouquinho do vinho, com o pincel número 2. E agora a gente continua com o pincel número 2. Aqui a gente suja só a metade e vem seguindo o risco aqui da pétala. Agora aqui no centro, metade do pincel sujo de tinta. Faça um morrinho aqui. Outro morrinho deste lado. Como se fosse uma vírgulazinha. E aqui no centro tem outro. E agora com um pouquinho de vinho a gente vai refazer a sombra aqui, porque o negócio aqui é muito pequeno, né? Não é aquelas rosas gigantescas de um palmo de tamanho, para ter espaço para mexer, é uma rosa pequena. Não minúscula, não uma mini rosinha, mas não é uma rosa grande, né? Com um espaço para você mexer nela. Aconselho, se você for pintar esta rosa, que você aumente o tamanho dela. Reforçando a sombra aqui com vinho. Deste lado aqui tem este rosa,
aqui é o rosa escuro que eu estou clareando. Do lado de cá tem o vermelho carmim, que eu estou colocando tinta de novo, porque já secou. Então, na hora que eu for colocar o branco aqui, vai... O branco não, vou colocar o rosa bebê, vai me atrapalhar, porque tá seco. Rosa bebê, tinta de um lado do pincel. E a gente vem puxando pra cá. É só de um lado do pincel, você vai virar ele, ó, do outro lado não tem tinta. Se você quiser, você pode até vir assim, ó. Deixa eu botar meu dedo aqui. Você pode até vir fazer isso aqui, ó. Muita gente faz isso, não tem importância. E coloca a tinta ali, ó. Aí vai ficar só o lado que tem tinta, virado para este lado. Só o lado que tem tinta que vai pegar ali e não vai sujar o seu trabalho. Do outro lado. Uma pétala ali no centro. Os risquinhos que eu gosto de dar, porque é somente um risquinho, você vai sujar só lá a pontinha do pincel e vem aqui e dá um risquinho rapidinho. Agora, para dar uma claridade de luz de vela, amarelo limão. Se você quiser colocar um pouquinho de glitter também, coloque, tá? Colocando um pouquinho do rosa aqui por cima. Porque eu achei que ficou assim um pouco amarelo demais, então eu estou diminuindo a quantidade de rosa, porque... De amarelo, porque eu quero só um pouquinho, né? E como eu não consigo ficar sem usar o branco, eu vou usar o branco.
E um pouquinho de rosa, um pouquinho do branco. E vocês estão vendo aqui que tem uma marca aqui, ó, tá vendo? Vocês estão vendo que tem uma linha dividindo aqui? Não tem não, tá? É por causa da luminária. Da luz, que tem que ser forte aqui. Que se não fosse o dia hoje estar quente, esta rosa teria ficado com cor diferente. E agora eu vou mostrar para vocês como que ficou o desenho todo. Que eu não acabei ainda, né, gente? Esqueci, tem que fazer o miolinho ali ainda. O miolinho nós vamos fazer com sépia e cabo de pincel. Vamos dar batidinhas no centro. Para ficar assim bem espalhadinho. Um pinguinho de amarelo limão. Tirar o excesso ali. E um pouquinho de branco. Se você quiser fazer aquele círculo de luz aqui em volta aqui, não é difícil não. Eu não vou ensinar vocês a fazer, mas fica para uma próxima aula. Numa próxima aula eu ensino como fazer aquele círculo de luz. Agora eu vou mostrar aqui para vocês como ficou. Pera só um momentinho. E aqui sem o foco automático, aqui para vocês verem como que ficou o desenho. É um desenho bem grande, tá? O tamanho que eu costumo fazer, ele é bem grande. E eu vou trazer mais desenhos de Natal para vocês. Até mais. Fui. Até o próximo vídeo.